Bomba! Grande jornal americano Wall Street Journal diz que há sim um golpe de Estado no Brasil, mas quem deu foi o STF. Para tudo que você tá fazendo e senta na cadeira pra ver isso que é incrível. Terror total! Ministros do STF saem aterrorizados de reunião com banqueiros sobre a Lei Magnitsky. Bom dia, meu muito bom dia pra você. A sua semana seja o Magnitskys, porque a minha já tá sendo com essa notícia incrível que eu vou mostrar agora pra você. Fica aqui comigo que a cada linha dessa matéria o seu sorriso vai ficar ainda maior. E o melhor eu vou guardar pro final. Eu te prometo que você vai estar rindo à toa de felicidade. Primeiro, lê aqui comigo essa nota que saiu no Lauro Jardim, no jornal O Globo. Ministros do STF estão apavorados com Lei Magnitsky, diz político com acesso direto a eles. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio de vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Puxa vida, que pena, hein? Eu fico triste com uma notícia dessas. Senta o dedo aí no like com força se você também fica triste, porque olha, realmente, imagina como deve ser ruim ter suas contas bancárias bloqueadas, a da sua família também, de forma injusta e ilegal, como Alexandre de Moraes fez dezenas, talvez centenas de vezes com centenas de famílias, não é verdade? Só que dessa vez não é nem injusto, nem ilegal. Mas calma que melhora. Olha só isso aqui que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. O que ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre a crise com Donald Trump? Bastante preocupados com as sanções impostas por Donald Trump, os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky e as sanções impostas por Donald Trump ao Brasil. Segura aí essa informação, também confirmada agora pela Malu Gaspar, de que os ministros do STF estão extremamente preocupados com a Magnitsky e bora seguir aqui. Além de André Esteves, do BTG, estavam também os representantes do Itaú, José Vita, e do Santander, Alessandro Tomal, e ainda o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Jorge Messias, ministro-chefe da AGU, também foi. Moraes, Mendes e Zanin queriam entender não só como funcionam as sanções da Lei Magnitsky, mas também saber até onde os banqueiros achavam que o Trump poderia ir na sua escalada contra o Brasil. E quanto tempo essa ofensiva ainda iria durar. Gente, como deve ser bom ser ministro do Supremo, não é? Se você tem um problema aí com o seu banco, você precisa ir na agência, pegar a senha, esperar na fila, ser atendido por um gerente como qualquer outra pessoa, ou então ligar para aquelas centrais de atendimento horríveis e ficar esperando horas. Ah, mas não. Os ministros do Supremo, não. Eles não. Eles têm reuniões privadas com os presidentes, com os maiores representantes, CEOs dos maiores bancos do Brasil. Tudo para entender a Magnitsky, mas peraí. Ministro Gilmar, ministro Zanin, vocês ainda não entenderam? Depois de todos os recados que o Trump enviou por meio dos seus assessores mais próximos, que foram todos reproduzidos pela própria embaixada americana aqui no Brasil, depois de todas as cartas e mensagens do Trump para o Bolsonaro, o que ainda tá difícil? O que tá faltando entender? O problema se chama, tem nome e sobrenome, o problema se chama Alexandre de Moraes e os seus abusos. Olha só o que os ministros ouviram aí dos banqueiros. Em uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas lembre que era tensa a reunião, mas a atmosfera ali entre eles era cordial, mais tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, por exemplo, que até para autorizar os PIX dos seus clientes, que os bancos que até para autorizar os PIX dos seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistemas para checar se o cliente é ou não alvo da lei. Até para PIX, gente.
Isso significa que, mesmo que quisessem, os bancos não poderiam driblar os bloqueios. No momento, as sanções sobre Moraes não chegam a tal ponto, atingem transações com dólar, mas não impedem os seus alvos de usar o sistema financeiro e nem as instituições ligadas ao sistema SWIFT, que executa transferências internacionais. Gente, isso aqui vai dar um problemão para os bancos e eles sabem disso. Eles estão avisados, já saiu no próprio jornal o Globo, na coluna da Mela Megari, uma notícia de que o governo americano entende que a Magnitsky contra Moraes atinge sim todas as transações, não só com dólar. Os bancos brasileiros, se continuarem aí brincando desse jeito com fogo, vão tomar multas bilionárias do governo americano e sanções secundárias. E aí é que o bicho vai pegar de verdade. Isso tudo porque eles quiseram proteger Alexandre de Moraes. Tem vídeo aqui no canal explicando isso. Eu vou deixar o link para vocês na descrição e na tela no final para vocês assistirem depois. Mas chegamos aqui à melhor parte da matéria. Se prepare aí para abrir o seu sorriso e ficar muito contente. Toda essa movimentação mostra o quanto o Supremo está sim incomodado, preocupado com a ofensiva do Trump e seus efeitos no Brasil. Mesmo que em público façam ironias e procurem não passar recibo. Disfarçam, sorriem, mandam um aceno que nem a rainha da Inglaterra, mas estão se carcomendo de preocupação, de tensão. Ministros, olha só, não se preocupe não, viu? É só recorrer. Uma semana Magnitsky para todos vocês. Aliás, senta aí por duas razões. Primeiro, para me dar a sua opinião sobre o meu novo visual com esse novo óculos. O que vocês acharam, hein? Conta aí pra mim. A minha esposa e a minha mãe amaram. Elas disseram que eu fico lindo e elas são tão imparciais e insuspeitas quanto o Alexandre de Moraes. Ou melhor, só o Moraes ganha delas porque ele é um poço de isenção, não é? Me conta aí nos comentários se vocês gostaram. E em segundo lugar, agora é sério, porque um dos maiores jornais do Brasil, um dos mais lidos, de maior prestígio mundial, Wall Street Journal, publicou um artigo devastador para o Supremo Tribunal Federal e para a imagem do Brasil, ao dizer que quem deu um golpe de Estado por aqui não foi Bolsonaro, não foi a direita, mas foi o próprio STF. O artigo foi escrito pela Mary Anastasia O'Grady, que é uma articulista lá do Wall Street Journal. Ela é membro do conselho editorial do jornal e ela publica semanalmente a opinião dela sobre o que acontece nas Américas, fora dos Estados Unidos. E ela acompanha com lupa o que acontece no Brasil faz tempo e já tinha publicado colunas sobre as ações do STF. Pois bem, em setembro do ano passado, a Mary O'Grady ela já tinha dito que Moraes e o STF estão imersos na política até o pescoço e que a atuação era partidária do STF ao bloquear o X e ao reprimir críticas ao governo Lula. Ela entendeu que as medidas eram totalmente desproporcionais e intrusivas nas mídias sociais. Aí, em fevereiro desse ano, a Mary disse que o Moraes tem reprimido a liberdade de expressão online contra manifestantes anti-governo e contra críticos do tribunal. Mas a maior porrada de todas, sem sombra de dúvida nenhuma, veio agora. E já começa no título. Vem comigo então ler alguns dos trechos mais importantes do artigo, que eu traduzi aqui para vocês para o português, e vem analisar aqui com profundidade alguns pontos que eu destaquei. Olha aí. Um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Gente, olha o título. Golpe de Estado de quem? Da Suprema Corte no Brasil. Olha o que o jornal diz, porque isso aqui é porrada atrás de porrada. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é, como aconteceu nas décadas de 70 e 80, a repentina tomada de poder pelos militares. Não. Ainda não é tarde para resgatar o Brasil de um retrocesso semelhante à ditadura. Acontecimentos recentes oferecem esperança de que uma tomada gradual de poder, em curso há 6 anos, possa ser revertida. Que tomada de poder é essa? Vamos ver o que ela diz e como reverter. Ela vai contar isso no artigo. E vejam bem, ela está dizendo aqui, com todas as letras, que o Brasil está quase se tornando uma ditadura, que falta pouco para isso, que não é tarde ainda para evitar que isso aconteça, o que só vai depender de nós. E as referências que ela usou aqui no artigo são das ditaduras aqui da Venezuela, de El Salvador, para dizer que o Brasil está rumando para o mesmo buraco ditatorial.
E quem que é o responsável por tomar o Brasil, transformar ele numa ditadura? Quem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O problema em Brasília começou em 2019, quando o STF alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferiu o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra os seus membros. Primeiro, instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como indiciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter os seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. Gente, como que um jornal americano consegue colocar isso tão às claras assim e os nossos grandes jornais da grande imprensa aqui no Brasil não fazem isso, hein? Como que é possível que um jornal estrangeiro consiga fazer a denúncia que deveria ser feita aqui no Brasil? Algo que é óbvio, evidente, patente, ululante, mas que a nossa velha imprensa não só esconde, como ativamente passa pano e até apoia. É inacreditável. Por que a nossa grande imprensa não consegue ser tão clara, tão direta e tão incisiva assim? Eu vou te dizer, porque muitos deles não querem perder acesso às suas fontes supremas, ou então a verbas milionárias de publicidades do governo federal. Sabe alguém que não recebe nenhum centavo do governo e faz essa mesma crítica aqui do Wall Street Journal desde 2019? É a Gazeta do Povo. É por isso que a gente tem que apoiar jornais como a Gazeta, que compartilham dos mesmos valores que nós e nunca se esquivam de criticar os donos do poder. Eu vou deixar o link para você se tornar membro da Gazeta, se inscrever aqui embaixo na descrição. E vamos continuar. Olha aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, embora a escolha dos ministros seja, ou devesse ser, aleatória. Os investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e as prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema de justiça adversarial. Mas o Senado se esquivou do seu dever de disciplinar o tribunal. De novo, gente, a jornalista aqui acertando, fazendo algo que aqui no Brasil só a Gazeta do Povo e outros poucos jornais e jornalistas fazem, mostrando que a culpa disso tudo continuar acontecendo é do Senado, que se esquiva de cumprir o seu dever constitucional de punir os abusos do Supremo com processo de impeachment constitucional. Segue aqui ela. Assim, em julho de 2021, eles iniciaram um inquérito da milícia digital visando empresas de tecnologia e suas plataformas. Isso os forçou a censurar conteúdo, desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o tribunal considerou inaceitáveis. Veja bem, o descumprimento significou que as empresas não podiam mais operar no Brasil. Preste atenção que a partir daqui, a matéria já vai mostrando como o golpe de Estado Supremo foi se consolidando. O ministro Moraes também chefiou o TSE durante a campanha presidencial de 2022, que opôs Lula à presidência da República, ao presidente da República, senhor Bolsonaro. O ministro tornou o tribunal notavelmente mais político do que antes, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos e censurando aqueles com quem se discordava. Quem lembra do missão dada é missão cumprida? Quem lembra da censura ao documentário do Brasil Paralelo? Quem lembra da censura à Gazeta do Povo, aos vídeos do Bolsonaro associando Lula às ditaduras e à corrupção, ao vídeo do Nicolas, do Faz o L? Eu lembro de tudo isso, gente. Olha aqui, o senhor da Silva tomou posse sem incidentes em 1º de janeiro de 2023, mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas marchou em direção a prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram onde houve violência e vandalismo. O tribunal classificou a ação como uma tentativa de golpe, mas a maioria dos envolvidos parecia ser formada por marginais de tênis vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares. Meu Deus do céu, gente, até o Wall Street Journal sabe que aquilo não foi um golpe de Estado, foi vandalismo. Foram crimes de danos, que têm que ser punidos, mas não golpe de Estado. Mas o verdadeiro golpe estava dado, olha aqui. O ministro Moraes instaurou 3 novos inquéritos secretos. Cerca de 1.500 suspeitos foram presos e alguns permaneceram presos por até 1 ano, aguardando o julgamento. Alguns foram condenados a penas severas por transgressões menores.
Em um país onde a violência da esquerda é recebida com compreensão, as punições pareceram, em muitos casos, indevidamente severas. O tribunal alegou conspiração e iniciou investigações com o objetivo de desvendar a desinformação disseminada por autores intelectuais e instigadores do motim do 8 de janeiro. Bolsonaro e seu círculo íntimo ainda enfrentam julgamentos por supostamente planejarem um golpe. Que clareza, gente! Até a hipocrisia da esquerda oportunista e violenta, que já fez quebra-quebra bem pior na Praça dos Três Poderes, foi colocada no artigo. Mas ninguém da esquerda foi condenado a 17 anos de prisão por golpe de Estado, não. E olha o que ela segue dizendo. Vamos encerrar aqui, ó. Não importa o que você pensa do senhor Bolsonaro. Está claro que a política tomou conta do STF, da Corte. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para impeachment do ministro Alexandre de Moraes e restaurar a imparcialidade judicial. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Infelizmente, as tarifas de 50% do presidente Trump sobre as importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e o apoio ao senhor da Silva. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções ao senhor de Moraes parece ter chamado a atenção dos outros membros da corte, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Vou reler essa última frase aqui porque ela é muito importante. Olha só, presta atenção aqui, ó. A última frase aqui é importantíssima. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções a Alexandre de Moraes parece ter chamado a atenção de outros membros da corte, de outros ministros, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Ou seja, ela deu o problema e ela deu a solução, apontando inclusive quem é omisso, que é o Senado Federal. É isso aí, gente. Como ela disse aí na solução, pode haver mais por vir. Magnitsky neles.